Oi, gente, eu sou a Vivi Mascari, eu tô aqui gravando mais um episódio do Vina Vivi pra vocês. Eu queria pedir pra vocês se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar com seus amigos, tá? Eu não posso deixar de agradecer a minha patrocinadora, a Sapori, essa empresa que é 100% brasileira de alimentação, que está presente em grandes hospitais, grandes empresas e grandes festivais. Hoje eu recebo Roberto Mangabeira Unger, filósofo e um dos pensadores mais influentes do Brasil, para uma conversa sobre política, economia e sociedade. Mangabeira, é uma honra ter você aqui conosco. E a primeira conversa, assim, nosso primeiro papo vai ser assim: qual é o diagnóstico sobre o atual cenário brasileiro? O seu diagnóstico. Olha, o Brasil é uma das sociedades mais desiguais na história da humanidade. Mas nosso problema maior não é a desigualdade. Nosso problema maior é a mediocridade. Nós estamos afundando nessa mediocridade e só superaremos a desigualdade em meio a uma onda para superar a mediocridade. Esse é o nosso problema. A economia brasileira andou para trás, é um primitivismo produtivo. Agricultura, pecuária e mineração pagam as contas. Há meio século o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China. Hoje é uma porção ínfima do PIB da China. A maioria dos jovens que se formam no ensino básico no Brasil são analfabetos funcionais. O primitivismo educacional. Então há esse primarismo na produção e na educação. E essa é a realidade básica do Brasil. É assim que enxergam a gente lá fora também? O Brasil nem é visível, fora. Mas é assim que nós devemos nos enxergar a nós mesmos para enfrentar a realidade e sacudir esse marasmo que nos está sufocando. Entendi. Como o Brasil pode combinar o crescimento econômico com a justiça social e a igualdade? Há um novo dilema sobre o desenvolvimento no mundo. Até o final do século XX, havia um atalho para o crescimento rápido, que era a indústria convencional. Hoje, um país depois do outro está se desindustrializando. E o Brasil é um dos países que se desindustrializam mais radicalmente. Há uma nova vanguarda que chamamos a economia do conhecimento. Densa em tecnologia, baseada em ciência e vocacionada a um experimentalismo produtivo permanente. Essa vanguarda, porém, onde ela existe, nas grandes economias do mundo, existe apenas como um conjunto de franjas excludentes. Exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Aí é que surge o novo dilema do crescimento que está assombrando o mundo. O caminho antigo fechou, a indústria convencional. O novo, que seria uma forma includente da economia do conhecimento, não existe. Se não é acessível nem nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, como será acessível no Brasil? Esse é o problema que temos que enfrentar. Mas esse debate não ressoa no Brasil. Nós nem sequer temos a ideia desse dilema. Então, a primeiríssima tarefa é esclarecer os brasileiros, acender as luzes para que possamos enfrentar. Nesse enfrentamento, nós temos um grande recurso. A grande vantagem do Brasil é sua vitalidade, uma vitalidade assombrosa, desmesurada, anárquica, quase cega, porém desequipada. E a nossa tarefa é construir um modelo de desenvolvimento que dê braços, asas, olhos e voz a essa vitalidade anárquica do povo brasileiro, para que ela se transforme em ação construtiva fecunda. Como você defende a implementação de uma democracia participativa e como a sociedade pode se mobilizar mais ativamente?
A tese dos reformadores, em geral, no Brasil, é que a mãe de todas as reformas é a reforma política. Mas nenhum país na história moderna reforma a sua política para só depois decidir o que fazer com a política reformada. Na realidade, a reforma da política só ocorre em meio a uma luta para reorientar o caminho econômico e social do país. É isso que nós temos que fazer. Em primeiro lugar, a reforma da política virá, então, depois. E agora o Brasil está na mão dos bancos, do cartel bancário, do rentismo financeiro. Veja, para compreender o nosso problema profundamente, é interessante vê-lo à luz de outro fenômeno mundial. Hoje, na maioria dos países grandes e populosos do mundo, a maioria dos homens e mulheres são pobres, porém desorganizados. Seu anseio de aspiração, em vez de ser proletário, é pequeno burguês. Eles são pobres, eles gostariam de ser empreendedores ou pequenos proprietários, mas não são a maioria deles. Eu chamaria de pequena burguesia subjetiva. Essa é a maioria da humanidade hoje. O que é que tem que acontecer para que um país deslanche e comece a ascender ao primeiro plano? É preciso haver, primeiro, uma cisão na elite, surgir uma contra-elite de orientação produtivista que se oponha à elite financeira, que busque o poder e que então ofereça àquela maioria alternativas ao sonho dela, a massa popular. A massa popular. Porque na falta de outras opções, o que quer essa maioria pequeno-burguesa, da pequena burguesia subjetiva, é ter uma lojinha na cidade, um comércio, uma pequena fazenda. Quer dizer, é a propriedade familiar ou empreendimento familiar isolado e arcaico. Isso aí não dá samba, isso não é base para o milagre de crescimento. Então, a contra-elite produtivista no poder teria que oferecer àquela maioria da pequena burguesia subjetiva alternativas ao seu sonho residual de ter aquela pequena propriedade. Tipo qual? E aí é a economia do conhecimento inclusiva que nós teríamos de construir. O Brasil tem um dos únicos estados no mundo onde o Estado brasileiro tem muitos dos instrumentos que seriam necessários para essa qualificação do aparato produtivo. Esses instrumentos são o legado do corporativismo varguista. A Embrapa, o Senai, o Sebrae, o Senac, os bancos públicos de desenvolvimento. A maioria deles pervertidos, carcomidos, porque não mobilizados a favor de um projeto como esse que eu estou esboçando. Então, essa seria a primeira tarefa. Começar a soerguer qualitativamente a nossa produção e a nossa gente para trazê-los para mais próximo da vanguarda produtiva. Dois destinatários principais. De um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas e, de outro lado, a multidão de agentes econômicos individualizados que não têm vínculo estável com qualquer empresa. Que nós teríamos de transformar em artesãos tecnologicamente qualificados. Nós temos no Brasil agora metade da população economicamente ativa trabalhando nas sombras da ilegalidade. E na economia formal, uma parte crescente de trabalhadores em situação de emprego precarizado.
somando os informais e precarizados, são a maioria do povo brasileiro. Como que nós podemos querer implantar uma dinâmica de produtividade crescente se a maioria do nosso povo está abandonada a essa situação? É uma horda amorfa e desequipada, sem acesso aos instrumentos da produção avançada. Essa é a primeiríssima tarefa. Para que nós organizemos isso, teríamos que romper o predomínio dos bancos, o cartel bancário. Nenhum país enriquece com o dinheiro dos outros. E nós teríamos que ter o equilíbrio fiscal, não pela razão apregoada no Brasil. A tese dominante da pseudo-ortodoxia econômica é equilíbrio fiscal para conquistar a confiança financeira. O equilíbrio fiscal traria o investimento crescimento, beneficiaria todo mundo. Não ocorre assim no mundo. Nós precisamos sim de realismo fiscal, de equilíbrio fiscal, mas não é para ganhar a confiança financeira. É pela razão exatamente oposta, para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos bancos. E possam ousar na construção de uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. O equilíbrio fiscal, no primeiro passo dessa trajetória de ascensão, como escudo fiscal da rebeldia nacional. Em seguida, radicalizar a concorrência no setor financeiro. Quebrar o cartel. A forma de quebrar o cartel não é convidar o Santander a concorrer com o Bradesco. A forma de quebrar o cartel é revogar a lei de usura. Sabem que no Brasil é um crime eu emprestar você a 20%, mas a empresa do cartão de crédito pode emprestar 600%. Exato. É muito fácil, não tem mistério. Eu posso mostrar a todos como fazer. Impor o capitalismo aos capitalistas no setor financeiro, radicalizando a concorrência. E dar a cada cidadão brasileiro uma conta gratuita no Banco Central para, por meio daquela conta, fazer os seus pagamentos. Os bancos zelam sobre a gestão do sistema de pagamentos como ovo de ouro. Tire o ovo de ouro deles. Então, esse é o segundo eixo. O primeiro eixo é aquele de levantar as pequenas e médias empresas retrógradas e a multidão informal e precarizada. O segundo eixo é subordinar o financismo à produção. Fazer prevalecer os interesses do trabalho e da produção. O terceiro eixo é traduzir essa alternativa em estratégias para cada uma das grandes regiões do país. É só ali, na política regional, que uma estratégia nacional de desenvolvimento toca o chão da realidade. Então, na Amazônia, por exemplo, nós falamos em desenvolvimento sustentável. Entendi. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? Ou é um extrativismo artesanal e primitivo, os seringueiros tirando borracha da árvore, ou é um vanguardismo tecnológico, quer dizer, ou é muito primitivo, ou é muito avançado. Não há nada no meio. Não tem no meio. E construir, então, na base do vanguardismo, um nexo, um vínculo entre a floresta e o complexo industrial urbano. Agora, na Amazônia, a indústria que existe é para montar celular ou motocicleta. Nós não temos uma produção voltada para a realidade da região. E mudar a base daquilo que é o caos fundiário. Preliminar para esse projeto de desenvolvimento sustentável é liquidar
esse caos fundiário em que ninguém sabe quem tem o quê. Menos de 5% das terras privadas na Amazônia, quando eu atuei lá, tinha um título jurídico claro. Então, confusão. Anarquia. Agora, vamos ver uma outra situação regional. O Centro-Oeste, que agora chamamos Brasil Central. Brasil Central, A atividade econômica predominante lá é a pecuária extensiva. No Brasil, para cada hectare cultivado, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. Por conta disso, grande parte do território nacional brasileiro virou pastagem degradada. Pouco boi por hectare. Nós poderíamos recuperar essas pastagens. A ciência da recuperação está dominada, o custo é relativamente baixo, e transformar as pastagens recuperadas no palco físico de um novo paradigma agropecuário. Intensificação da pecuária, mais boi por hectare, diversificação de lavouras perenes, para que não seja só a monocultura da soja, manejo florestal sustentável e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isso? É a economia do conhecimento no próprio setor primário. Porque isso que eu estou pregando não é uma campanha da indústria contra a agricultura, é uma transformação qualitativa de todos os setores da economia brasileira. Agora o que temos? Temos esse primarismo, esse primitivismo produtivo, e quem paga as contas? É a agricultura, a pecuária e a mineração que pagam as contas do consumo urbano. E, finalmente, o quarto eixo é uma revolução no ensino brasileiro. Isso é a primeira coisa. Uma educação analítica e capacitadora que substitua o que temos, que é o reino da decoreba e do enciclopedismo raso. Total. Um ensino caracterizado pela predominância do cultivo das capacitações analíticas e sintéticas da imaginação, e não pelo enciclopedismo. Não é para transformar o intelecto do jovem no espelho da enciclopédia. Em segundo, que o meio de cultivar essas capacitações é abordando conteúdos, mas no que diz respeito aos conteúdos, o que importa não é a superficialidade enciclopédica, é a profundidade seletiva, um ensino orientado a temas e projetos e não a enciclopédia como a ocasião, a oportunidade para cultivar as capacitações analíticas. Terceiro, a base social do ensino deve ser cooperativa. Trabalho de equipe. Entre alunos e professores, entre professores, entre escolas. Para substituir o que temos na sala de aula, que é a justaposição do autoritarismo e do individualismo. É isso que a gente tem aqui. E, por fim, um ensino dialético. Tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes de pontos de vista contrastantes, porque essa é a única maneira de libertar a mente. Deixar ele escolher. E é claro que tem que, então, formar uma carreira nacional de professor por cooperação federativa, cooperação dentro da federação, entre o governo federal, os estados e os municípios, para criar o professorado que haveria de ser o agente dessa revolução educacional no Brasil. Esses são os primeiríssimos passos de uma transformação. Depois, sim, que vamos enfrentar o problema político. Qual é o Estado e a política de que precisamos? É um Estado que
é uma democracia mudancista de alta energia que não necessite das crises e das guerras para propiciar as mudanças. Ela depende, essa democracia, de pelo menos 3 conjuntos de inovações institucionais, que não são para agora, como eu dizia, são para o segundo passo. Então, primeiro, há uma alta temperatura, quer dizer, organização popular, participação popular na política, de forma organizada. A premissa do pensamento político conservador é que a política ou é fria e institucional, ou é calorosa e anti-institucional. Quer dizer, no final do dia temos que escolher entre Madison e Mussolini. Essa é a premissa conservadora. A política pode ser, ao mesmo tempo, institucional e calorosa. Mas isso depende de inovações específicas. Acesso aos meios de comunicação em massa em favor dos partidos e dos movimentos sociais organizados, o regime eleitoral e partidário e assim por diante. A crença no Brasil é de que o partido forte depende que o partido forte é a condição para ter projetos fortes. No Brasil sempre foi o oposto. Veja, por exemplo, o regime partidário mais forte que nós tivemos foi o regime que evoluiu na República de 46. Às vésperas do golpe de 64, nós estávamos começando a ter um regime partidário forte. E por quê? Porque Vargas, em 50, se reinventou como um industrializador modernizante, um projeto forte. E o quadro partidário se organizou polarizado em torno do projeto Getúlio. Os partidos getulistas e os antigetulistas. Quer dizer, não foram os partidos fortes que criaram o projeto forte, foi o oposto. Foi o projeto forte que permitiu a ascensão dos partidos fortes. Quer dizer, né? Segundo, ao mesmo tempo que elevamos a temperatura, acelerar o passo. Romper os impasses rapidamente em vez de perpetuá-los, como faz o presidencialismo americano que nós copiamos dos Estados Unidos. O nosso sistema político é uma cópia do sistema americano. O sistema presidencialista é baseado em 2 princípios. Um princípio liberal de fragmentação do poder e um princípio conservador de desaceleração da política. E o objetivo é perpetuar os impasses para inibir a transformação da economia e da sociedade pela política. Nós devemos manter o princípio liberal, mas repudiar o princípio conservador. Quando há um impasse, resolvê-lo rapidamente para acelerar a política. Exemplo, suponha que o Congresso e o presidente diverjam a um impasse. Permita a cada um dos 2 poderes políticos, presidente e Congresso, convocar eleições antecipadas para dirimir o impasse. Desde que o poder que exerce a prerrogativa constitucional tenha de pagar o preço político de correr ele mesmo o risco eleitoral. Quer dizer, as eleições serão sempre bilaterais por os 2 poderes, ainda que convocadas por um dos poderes. Essa é a maneira de acelerar. E terceiro conjunto de inovações institucionais, transformar o federalismo brasileiro num motor, numa máquina de experimentalismo. E a forma inicial do experimentalismo é a cooperação vertical entre os 6 níveis da federação e horizontal entre os estados e entre os municípios
dentro da política regional. Foi isso que eu propus aos governadores, organizar os consórcios interfederativos para construir a política regional. Isso pegou no Brasil. E o país não veio. Agora é só o primeiro passo, porque o que nós devemos ter no futuro é que, à medida que o Brasil assuma uma opção, construa um caminho, permita a partes do país divergir, construindo contramodelos do futuro nacional. Desde que essa divergência seja monitorada pelos poderes políticos, o judiciário e o presidente. Uma dialética de vanguardismos. Em cada uma dessas grandes regiões, o Brasil teria uma segunda chance. Uau. Esse é o esboço de um projeto produtivista e capacitador que, na sua parte inicial, procura democratizar a economia de mercado e substituir uma economia do conhecimento para poucos, que é o que temos no mundo, por uma economia do conhecimento para muitos. E no segundo passo, uma democracia de alta energia, um aprofundamento da democracia que substitua o que temos no mundo, que são as democracias frágeis, falhas, que continuam a depender dos colapsos econômicos e das guerras para propiciar as mudanças. Nós, no Brasil, não temos guerra, mas precisamos ter transformação que não dependa da guerra e, portanto, a nós, em particular, interessa esse aprofundamento da democracia para enfraquecer a dependência da transformação do trauma. Transformação sem trauma. A tarefa da imaginação é fazer o trabalho da crise sem crise. Recentemente, você afirmou que ninguém é inconversável. Sim. Explica essa ideia pra gente. Há uma confusão de direita e esquerda no Brasil. Então, confusãozinha, né? Pequena. Sim, Lula e Bolsonaro. Veja os últimos governos brasileiros. Pelo amor de Deus. Bolsonaro, Dilma, Lula e até Fernando Henrique Cardoso. O que foram esses governos? Supostamente havia essa divergência de esquerda e direita. Na realidade, foram os mesmos. Cultivaram a mesma política básica, que é a genuflexão ao rentismo financeiro. Beijar a cruz das finanças, a religião dos bancos, que é o rigor fiscal. Os bancos ganham, o povo paga. Esse foi o primeiro tema. O segundo tema foi o pobrismo. O pobrismo. Distribua as molas para os coitadinhos, as sobras. Então, a essência daquele sistema em que a direita e a esquerda convergiram foi essa parceria do financismo com o pobrismo. E onde é que divergiram? Divergiram no terceiro tema simbólico, que é o confronto entre a política identitária das minorias, abraçada pela esquerda, e a política identitária da maioria, dessa maioria da pequena burguesia subjetiva. E ali é que divergiram só nesse terreno simbólico. Mas é uma espécie de evasão. Mas não está piorando? Fingindo divergir, se evadindo dos problemas. Na realidade, fizeram o mesmo. Bolsonaro chega e diz: Lula deu 100 aos pobres, eu vou dar 200, como Perón ensinou. E é essa política que nós... Que maravilha. E foi essa política que nós temos tido no Brasil. Então, nós temos, para construir uma alternativa como essa que eu esbocei, nós temos que pegar gente
que se rotula direita ou esquerda e juntá-los. Não é uma terceira via, é uma segunda via, porque a única via que existe no Brasil é esta, do financismo e do pobrismo. Eu quero a segunda via, e a segunda via não pode ser construída com gente que vai chegar de Marte. Tem que ser construída com as pessoas que estão aí, que são a direita e a esquerda que existem. Porque esse é o Brasil real. Porque não vai chegar uma terceira via. Pelo jeito, nós vamos ter que resolver aqui mesmo, né? E agora, para construir essa grande aliança heterogênea de pessoas que estão acostumadas a se rotular de forma diferente, nós temos que conversar com todo mundo. Entendi. Conversar com Lula, se ele aceitar, conversar com Bolsonaro, conversar com Deus e o mundo. Né? Exato. Por isso que eu disse que ninguém é inconversável. Uau, tá bem explicado. Gente, vocês estão gostando da conversa? Compartilhe esse episódio e se inscreva no meu canal. Qual o principal desafio que você vê para a política brasileira nos próximos anos? E como a gente pode superar? O principal desafio é desenvolver o país. É o que estamos conversando, né? É a mediocridade, é o tema com que começamos a conversa. Nós estamos naufragando nesse primarismo, nesse primitivismo educacional e produtivo. O principal desafio é tirar o Brasil disso. E eu dizia no início da nossa conversa, o nosso grande recurso é o dinamismo, a vitalidade, a anarquia criadora na cultura popular. Nós temos que equipá-la e não suprimi-la. Veja, na educação, a nossa educação tradicional é como se fosse uma guerra que nós movemos contra nós mesmos. Entendi. Entra numa sala de aula tradicional no Brasil. Nossa. Os alunos estão sentadinhos, tentando decorar a enciclopédia. E aquilo é que é? Aquilo é negação do Brasil. Nós temos que aceitar a nossa natureza e equipá-la. Não transformar as crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. Uau! Agora vamos falar um pouco do seu livro, né? Do livro Paixão. Ele foi escrito há 40 anos atrás e agora você está aí, ele está sendo lançado outra vez aqui no Brasil. Sim. A editora Leia está editando toda a minha obra. Toda a obra? Livros escritos inicialmente em inglês e agora traduzidos para o português. Paixão foi inicialmente publicado há 40 anos e agora está sendo editado no Brasil em tradução nova. O tema de Paixão é quem somos e como nos libertamos. E tenta explicitar a visão da natureza humana que está nos grandes escritores do século XX. Entendi. Porque os filósofos, os pensadores sociais, parecem como crianças, comparado com os grandes escritores e poetas, na maneira como eles retratam a natureza humana, a condição humana. O livro é sobre as contradições da nossa natureza. Então, veja, sob um aspecto, para lhe dar um exemplo dos temas, como é que nós nos libertamos? Como é que nós nos afirmamos o sentimento da vida e nos tornamos livres? Manejando 3 grandes contradições. A primeira contradição é o vínculo com os outros. Para ser livre, uma pessoa precisa estar ligado ao outro, precisa amar o outro, mas todo vínculo nos ameaça com a perda de autonomia. É um risco de subjugação e perda de identidade. Ser livre significa vincular-se ao outro
sem ser subjugado. Nós temos uma experiência limitada disso no amor. Bem Mas limitado. o amor depende da intimidade. Exato. E qual é o equivalente ao amor na relação entre estranhos? É a cooperação. A cooperação entre agentes iguais e livres. Mas todas as formas práticas da cooperação, na economia, na democracia, são contestáveis. Esse é o tema da história, o conflito. Então, essa é a primeira contradição. A segunda contradição tem a ver com engajamento no mundo social específico. Isso que eu ia te perguntar. Para ser livre, a gente precisa se engajar no mundo. Ninguém é livre sozinho na floresta. Mas o engajamento arrisca exigir como seu preço a rendição. Ser livre, então, significa engajar-se sem nos render. Ser insider e outsider ao mesmo tempo. Entendi. Isso é ser livre. E para isso, a sociedade, a educação, a cultura precisam ser organizadas de tal forma que nos permitam ser insiders e outsiders ao mesmo tempo. E a terceira contradição é o caráter. Para ser livre, uma pessoa tem que formar uma maneira coerente de ser e de ver o mundo. Tem que se organizar. Mas essa maneira de ser, os gregos diziam, caráter ou destino, essa maneira de ser ameaça sugar a vida de nós e virar um ícone, uma estátua que nos mata. Então nós precisamos organizar essa maneira de ser, mas ao mesmo tempo interrompê-la de dentro para fora. De dentro para fora. À medida que cada um de nós envelhece, vai se formando em torno de nós uma múmia, que é essa maneira casca, habitual de ser. Nós precisamos quebrar a múmia de dentro para fora e viver de tal forma que cada um de nós possa morrer só uma vez, em vez de ir morrendo aos poucos, como costumamos fazer. O livro é sobre essas contradições. Esse é o tema do livro. E esse tema tem um sentido particular no Brasil. Madame de Staël, uma escritora franco-suíça do início do século XIX, profetizou a formação de sociedades no futuro que nos roubariam a solidão sem nos dar a companhia. As sociedades modernas, caracterizadas pela frieza. Elas se tornam livres, mas à medida que se tornam livres, se tornam frias. As sociedades tradicionais misturavam troca, prepotência e afeto nas mesmas relações. Era, por exemplo, a ideologia da escravatura. Nós somos uma grande família feliz. Elas se tornaram livres, dissolvendo esse amálgama opressor. Agora, nós brasileiros queremos ser livres sem deixar de ser calorosos. Talleyrand, um político francês da época de Napoleão, disse: quem não viveu antes da Revolução não conheceu a doçura da vida. Isso era a doçura de uma sociedade hierárquica. E nós temos essa ambição paradoxal de nos libertarmos sem perder o calor. Como fazer isso? A tese dominante na história é que a melhor chance que nós temos de manter o calor em meio à liberdade é por uma irradiação do afeto familiar, como no confucionismo. A relação entre o patrão e o empregado, entre o governante e o súdito, é como a relação entre o pai e os filhos. Mas isso é uma forma opressora. Completamente. Qual é a alternativa
ao afeto familiar como fonte de calor. É a imaginação. É a imaginação que tem que acender o fogo. A tarefa da imaginação é distanciar-se dos fenômenos existentes e entendê-los imaginando as suas transformações. Entender um fenômeno é entendê-lo transformado. Quem simplesmente olha para ele como uma realidade imutável não o compreende, né? É a imaginação que tem esses dois passos. E as instituições econômicas e políticas que eu descrevia antes na conversa sobre a economia do conhecimento para muitos e a democracia mudancista, são os instrumentos institucionais da imaginação. Elas procuram criar o novo, a construção perpétua do novo. Essa é a fonte do calor. E é isso que eu quero para o meu país. O reinado da imaginação transformada em instrumentos institucionais práticos para que os brasileiros possam ser livres e calorosos ao mesmo tempo. Para que nós possamos realizar o sonho brasileiro, que é ver a grandeza casada com a ternura. Nossa, que lindo. Como você enxerga as eleições presidenciais americanas e os desafios que trazem ao Brasil e ao mundo? São a consequência do esvaziamento do progressismo americano. O Partido Democrata, que seria o partido progressista nos Estados Unidos, não construiu um sucedâneo ao projeto de Franklin Roosevelt, o reformador social do século XX, que contemplasse os interesses e as aspirações da maioria trabalhadora branca do país. Então, esta maioria se sentiu abandonada pelos seus supostos representantes políticos. Eles foram cuidar, os progressistas, da política identitária, do estilo de vida deles. A atitude característica dos progressistas no mundo agora é distribuir o açúcar, como tivemos no Brasil até que surgiu essa direita recente. Todo político no Brasil se tinha na conta de centro-esquerda. Todo mundo era centro-esquerda. Social-liberal, social-democrata. O que era esse tal social de que eles falavam? O social era o açúcar, com que eles pretendiam dourar a pílula do modelo econômico. E a maioria da humanidade não quer açúcar. A maioria da humanidade aceita açúcar se não houver outra coisa. Mas o que quer a grandeza? É a oportunidade para criar, para construir, para inovar. Essa é a gente empoderado e não beneficiário cooptado. Então, essa maioria racionalmente fez a seguinte escolha. Eles, os supostos progressistas, não fazem nada para nós no que interessa na nossa situação material. Entendi. Não nos ajudam, não nos promovem, não nos equipam, pelo menos não deixemos que eles ofendam e ataquem a nossa religião, a nossa moralidade. É uma decisão inteiramente irracional. E a hegemonia conservadora nos Estados Unidos foi construída, então, na base de um acerto pelo Partido Republicano. Entre as concessões materiais às classes endinheiradas e as concessões imateriais, morais, às classes sem dinheiro. Isso é o conservadorismo americano, que agora atingiu seu momento apoteótico e calamitoso na eleição de Donald Trump. Isso é uma explicação sumária do que aconteceu. E os democratas, ao mesmo tempo, desencantados da possibilidade de transformação, abraçaram a prática e a ideologia da guerra.
o Partido Democrata nos Estados Unidos virou o Partido da Guerra. Essa é a realidade. Agora, eu não quero que o Brasil repita essa trajetória. Eu quero que o Brasil construa as alternativas que os americanos não construíram. Entendi. E isso é difícil, porque a nossa tradição histórica é a tradição do colonialismo mental. Entendi. O Brasil é o país no mundo mais parecido com os Estados Unidos, embora nem os americanos, nem os brasileiros reconheçam isto. Agora, no Brasil, nós temos uma grande minoria, uma quase maioria dos emergentes, no agro, dos evangélicos. Nossa, cresceu. É uma espécie de cavalo de Troia dos Estados Unidos dentro do Brasil. E dentro daquele cavalo de Troia há 60, 70, 80 milhões de brasileiros cuja espiritualidade, cuja religião é o que se poderia chamar a religião americana. Não é o protestantismo de Lutero e Calvino, e também não é o protestantismo contemporâneo de Karl Barth, é o protestantismo do século XIX, o protestantismo de Schleiermacher. Interiorização do divino, do sublime, e a ideia de que o indivíduo não apenas comunga com Deus, mas ele é Deus. E este protestantismo, um fóssil do protestantismo que não existe mais, leva a duas heresias cristãs. Uma heresia é a do individualismo. Então, é uma ideia perturbada da relação entre autoconstrução e solidariedade. Entendi. O indivíduo prospera e se empodera, enriquece, como um pequeno Napoleão que coloca a coroa na própria cabeça. E uma vez próspero e empoderado, ele se torna capaz de ser generoso. Quer dizer, a solidariedade vem depois. Não é parte intrínseca da autoconstrução, mas é parte intrínseca. Essa é a primeira heresia. E a segunda heresia é a idolatria institucional. Há uma forma única e sacramentada da economia de mercado e da democracia política. A Constituição americana, tratada como divinamente inspirada, a ideia de que há uma maneira de organizar uma economia de mercado e assim por diante. Isso é, para o cristão, intolerável. O cristão tem que julgar que as formas institucionais são passageiras e defeituosas. São pó aos olhos de Deus. Então, nós precisamos ter no Brasil não só uma grande luta nacional, um grande debate nacional sobre as alternativas políticas e econômicas, precisamos ter também uma grande conversa religiosa. Esse grande conflito precisa ser aberto. A transformação necessita não apenas de ideólogos, mas também de profetas. Bom, uma aula, né? Em relação às eleições presidenciais brasileiras de 2026, o que o Brasil precisa e quais são as suas perspectivas? De uma alternativa. O Brasil precisa de alternativa. Você acha que até lá, a gente está em 2024, vai ter alguma alternativa? O povo brasileiro E vem, aparece. se sabe uma coisa, sabe fabricar alternativas. Fabricar, gente. Eu tinha um grande amigo que tinha uma identificação incondicional com o destino do Brasil, Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul. E o meu amigo Brizola dizia que o povo brasileiro está sempre costeando o alambrado. É como o gado andando em volta da cerca, procurando uma saída na cerca. E do outro lado estão os outsiders no escuro,
lutando sobre a definição das alternativas. Nós temos que nos jogar nisso. Entendi. Esquece a Lula, esquece a Bolsonaro, esquece essa gente, esquece essa pseudo-esquerda, essa pseudo-direita, que são a mesma coisa. Construamos uma alternativa nacional, produtivista e capacitadora para libertar o Brasil. Uau! Bom, para fechar a nossa entrevista, se você pudesse deixar um conselho para as futuras gerações de líderes no Brasil, qual seria a sua principal mensagem? O povo brasileiro está desesperançado. Né? Então, meu conselho tem a ver com a seguinte tese. A esperança não é a causa da ação, não é a condição da ação. A esperança é a consequência da ação. Se você estiver desesperançado, desencantado, fatalista, atue. Atue não por esperança, mas por indignação. E da esperança resultará a esperança. Da ação resultará a esperança. Atue para ser esperançoso se você não conseguir atuar porque é esperançoso. Não espere ser esperançoso para atuar. Esse é meu conselho. Jogue-se na luta nacional porque ela lhe tornará vulnerável. O grande equívoco moral que as pessoas cometem nas suas vidas é se resguardarem. Baixe o escudo, jogue o escudo fora, jogue o roteiro fora. Exponha-se e você viverá. Então, o prêmio para o indivíduo é a vida. O prêmio para o país é a alternativa nacional. Bom, foi uma honra recebê-lo aqui. A gente aprendeu muito, né? Eu sempre digo que o Vina Vivi, ele é uma troca de conhecimentos, né? A gente está aqui para aprender. Todo dia que eu estou entrevistando alguém aqui, eu estou aprendendo. E com você, acho que foi o episódio mais incrível dessa aula. E aos que nos ouviram, eu digo só, perdoem os excessos do entusiasmo. É maravilhoso esse entusiasmo. Obrigada. Obrigado.